Olá pessoal, então essa é uma de nossas videoaulas do nosso curso de probabilidade. Eu sou o professor Dave Oliveira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teoria dos conjuntos. É uma aula de revisão, portanto a gente vai ver alguns conceitos muito simples que são vistos geralmente no ensino médio ou mesmo em nível de graduação. Essa aula é uma aula bem introdutória, então, portanto, a gente vai trabalhar com um nível teórico bem superficial, ok? Só com o objetivo de revisão mesmo. Bem, o roteiro da aula que a gente vai ver hoje é o seguinte: a gente vai falar de alguns conceitos elementares, né, conceitos básicos em teoria de conjuntos, tá? Vamos falar sobre algumas operações que são feitas em conjuntos. E ao fim vamos definir os conceitos de classes, partes e partições também utilizadas em teoria dos conjuntos. Muito bem, conceitos básicos de conjunto. Vamos ver. Primeira coisa, eu preciso definir o que é um conjunto. E aí a gente vai usar uma definição muito simples, né? Para a gente, então, um conjunto vai ser uma coleção de elementos, de indivíduos, objetos, de números ou, enfim, de qualquer tipo de entidades que você queira considerar. A gente vai considerar aqui, né, a notação elementos, tá? A notação mais geral, mas é preciso lembrar que conjuntos podem ser, enfim, esses elementos podem ter diferentes naturezas. Importante enfocar, então, na ideia de coleção, né, e de elementos associados. Vamos dar um exemplo. Eu posso pegar, por exemplo, um conjunto, né, considerá-lo aqui um conjunto como sendo, nesse caso, um conjunto de letras, de 3 letras aqui, ó, associadas A, B e C. Por notação, a gente vai usar notação de letra maiúscula, utilizada para identificar um conjunto, e os seus elementos, na maioria das vezes, né, serão denotados por letras minúsculas, né, ou identificadores minúsculos, sempre entre chaves, definindo aqui os elementos do nosso conjunto. Eu posso trabalhar com o conjunto B, como sendo um conjunto de vogais, né? Então, ao invés de trabalhar só com algumas letras, eu trabalho com as vogais A, E, I, O, U, ok? Eu posso trabalhar com os elementos considerando indivíduos de um curso, por exemplo, os alunos de um determinado curso, além dos conjuntos numéricos, que são também de muita importância, especialmente na matemática, né? Porque lida-se a todo momento com conjuntos numéricos. A saber, alguns elementares que a gente trabalha, que é o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros, que engloba aí os valores negativos também, né? O conjunto dos racionais, né? Que captam, né? Ou que englobam números cujas razões de inteiros, né, de valores inteiros, exceto considerando o denominador nulo pela indefinição. O conjunto dos irracionais, que são alguns números que são representados, não podem ser representados por razões inteiras, a saber, o número π, né, o número e. O conjunto dos reais, que engloba os racionais e os irracionais, e além dele, o conjunto dos complexos, no caso aqui, englobando o conjunto dos reais e os números, né, definidos como imaginários, como raiz de números negativos. Então, todos esses conjuntos a gente trabalha usualmente na matemática e são conjuntos, né, de números, nesse caso, os conjuntos numéricos. Ok, algumas definições. Tá? Primeiro, vamos definir algumas relações em conjuntos, né? Ou uma relação em conjunto, que é a relação de pertinência. O que é a pertinência? Eu vou dizer que, dado um elemento P e o conjunto A, eu vou assumir que P pertence a A, né?
se ele está contido, né? Ou se está, melhor dizendo, se ele está entre os elementos de A. Claro que eu posso falar que P pertence a A, e essa é a anotação que a gente vai usar, o P com este A, né? Identificando que ele pertence a A, ele está entre os elementos de A, e o P não pertence a A, nesse caso, uma negação, simplesmente pelo símbolo do corte aqui, no símbolo E, pela notação do não pertence. Outra definição, né, outra relação que a gente vai ter que fazer, que a gente vai definir aqui, é a relação de igualdade entre conjuntos. Quanto que dois conjuntos são iguais? Então, eu vou assumir dois conjuntos A e B, tá? Vou assumir que eles são iguais, ou seja, A é igual a B, se A tem os mesmos elementos de B, ok? Se A não tem os mesmos elementos de B, obviamente, eu tenho uma desigualdade entre esses conjuntos. Além das definições, ainda no campo das definições, outra definição que a gente vai fazer é a definição de subconjunto, tá? Bem, o que é um subconjunto? De novo, eu vou ter dois conjuntos, né? A e B, definidos aqui, com elementos naturalmente. Eu vou ter que, se eu tiver que, para todo P pertencente a B, ou seja, todos os elementos de B, se eu tiver que esses elementos, né, da forma P aqui, se eles pertencerem a A, então eu vou dizer que B está, B, melhor dizendo, é subconjunto de A. Uma notação também pode ser utilizada é está contido, que é justamente essa notação. É a notação de subconjunto, mas está contido. Matematicamente, essa é a expressão. Uma forma do português, como, né, a semântica dessa simbologia matemática seria: se P pertence a B, né, o elemento P pertence a B, então P pertence a A, e isso, se essa condição ocorre, eu tenho uma implicação, né, dupla aqui, né, de que B é subconjunto de A. Como eu disse, essa notação é equivalente a falar que B está contido em A, tá? E eu também tenho a relação inversa, que seria A contém B, né? É a mesma coisa que dizer que B é subconjunto de A. Vamos ver alguns exemplos em termos de subconjuntos, tá? Então, vamos supor que eu tenho A, o conjunto A, B, C, né, com as letras A, B, C, o conjunto B com B e C, o conjunto C contendo as letras B, C e A, e o conjunto D contendo as letras B, C e D. Então, inicialmente, eu posso dizer que B está contido em A, ou que B é subconjunto de A. Por quê? Porque todos os elementos de B estão em A. A saber, Bzinho, né, e Czinho. Todos eles estão aqui. Além disso, eu posso também dizer que C está contido em A, ou é subconjunto de A. Por quê? Porque todos os elementos de C, Bzinho, Czinho e Azinho, eles estão em A. São elementos de A. E aqui a gente destaca uma informação interessante. Em conjuntos, não há relação de ordem, ok? Em conjuntos, não há relação de ordem. Não interessa a ordem dos elementos, e sim os elementos que estão no meu conjunto. E, por fim, um detalhe. O B, nesse caso aqui, eu posso dizer também que B é subconjunto próprio de A. Quando que acontece a definição de subconjunto próprio? Se eu tenho para todo B pertencente, né, todo P, melhor dizendo, pertencente ao conjunto B, eu tenho que A é diferente de B, ou seja, os dois conjuntos não são iguais, e assim, ainda assim, né, na verdade, o P pertence a A.
Então, se a gente observar aqui, o B é subconjunto próprio de A, porque ele não é igual ao A. O C, ele não é subconjunto próprio de A, porque os dois, eles têm os mesmos elementos, portanto, eles também são iguais. Tá? Muitas vezes é necessário fazer essa dissociação entre subconjunto próprio, né? Um conjunto que pode ser igual ou não. Né? Nesse caso, o subconjunto próprio ele não pode ser igual, e o subconjunto, de maneira geral, ele pode ser um conjunto que contenha, seja igual ao conjunto de referência ou não necessariamente ser igual. Portanto, eu posso dizer aqui que C não é subconjunto próprio de A pela nossa definição, porque os dois conjuntos eles são iguais. Assim, e destacando, o último exemplo é o D. O D aqui ele não está contido em A, ele não é subconjunto de A. Por quê? Porque pela nossa regra, eu tenho que todos os elementos de D teriam que estar presentes em A. O B está presente em A, o Czinho está presente em A, mas o Dzinho aqui, que é um elemento aqui adicional, né, um elemento que está dentro de D, ele não está em A. Portanto, eu não posso dizer que D é subconjunto de A. Dentro dos conjuntos numéricos, existem essas relações também. A saber que os naturais, por exemplo, que são os conjuntos mais iniciais ou mais elementares que a gente tem, eles estão contidos ou são subconjuntos do conjunto dos inteiros, que estão contidos no conjunto dos racionais, que estão contidos no conjunto dos reais, que estão contidos nos conjuntos dos complexos. Então, existe essa relação entre os conjuntos numéricos e sendo que daqui para cá eu tenho subconjuntos, né? Sempre naturais, subconjunto dos inteiros, que é subconjunto dos racionais, que é subconjunto dos reais, que é subconjunto dos complexos. Ainda no campo das definições, vamos definir o que é o conjunto universo. Muitas vezes a gente está interessado em fazer algum tipo de estudo, né? E aí considerando um conjunto que engloba a totalidade dos elementos do contexto que a gente está estudando. Então, essa é a definição do conjunto universo. A notação é um uzinho estilizado, um i negrito, né? Que vai ser definido como conjunto universo. E a definição é que ele é um conjunto com a totalidade dos elementos em estudo. Né? Esse conjunto é o conjunto de referência, né? É um conjunto no qual existe todos os elementos que a gente vai estudar. Então, um exemplo. Se eu considerar aqui o conjunto um conjunto universo como o conjunto das vogais, eu vou estar restringindo todos os conjuntos que vão ser estudados, né, ao conjunto universo. Ou seja, eles vão estar contidos sempre no conjunto universo. Posso tratar como conjunto dos algarismos. O conjunto do universo ele é relativo. Ele é claro que ele é definido a partir do seu estudo. Então, aqui a gente está citando dois exemplos, das vogais e dos algarismos aqui, como dois conjuntos universos possíveis. Além conjuntos numéricos também que eu posso estabelecer. Nesse caso aqui, eu posso estabelecer que o conjunto universo em estudo seria o conjunto dos reais. Para além do conjunto universo, eu posso definir o conjunto vazio, que em oposição ao conjunto universo, é um conjunto que, na verdade, ele não tem nenhum elemento. A notação dele é essa simbologia com esse zero cortado, né? Ou a notação também de chaves, né? Sem elementos. Então, aqui eu tenho, ambas as notações são razoáveis. E como definição, como eu disse, é um conjunto sem elementos. Em oposição ao conjunto universo, que tem a totalidade dos elementos em estudo, aqui eu tenho a ausência completa de elementos. Olha só uns exemplos assim, né, só para ilustrar a ideia do conjunto vazio. Se eu considerar o x pertencente aos naturais, ou seja, elementos que pertencem aos naturais, tal que x, né, a propriedade do x é ser menor do que 1. Não existe nenhum elemento que pertença ao conjunto dos naturais que seja negativo,
Portanto, esse conjunto aqui ele é vazio, automaticamente. Ele não existe elementos associados a esse conjunto. Idem para a definição, x pertencente aos reais, tal que x ao quadrado seja igual a menos 1. Também não existe elementos nesse conjunto, portanto, o conjunto é vazio. Lembrando, destaque, as duas notações serão possíveis de ser utilizadas. Tá? Essa notação é mais, não vou dizer que é mais comum, mas pelo menos é a que eu devo utilizar bastante durante o desenrolar do curso. Algumas propriedades de subconjuntos. A saber, primeiro, se eu tenho um conjunto qualquer, A, eu sempre tenho a relação que o conjunto vazio é subconjunto de A, sempre, e o conjunto A, ele é sempre subconjunto do conjunto inverso. Então, o vazio está contido no conjunto A, seja ele qual for o conjunto, e o conjunto A está contido no conjunto inverso também. Além, a segunda propriedade é que para todo A conjunto, que eu considerar, eu vou dizer que A é subconjunto de A, sempre, né? Veja, aqui é subconjunto, ele está contido, não é subconjunto próprio. Lembre-se que subconjunto próprio, os dois conjuntos não podem ser iguais. Uma terceira propriedade aqui é a seguinte: se eu tenho que A está contido em B e B está contido em C, naturalmente eu tenho que A vai estar contido em C. Ou seja, A é subconjunto de B, B é subconjunto de C. Portanto, A vai ser subconjunto de C. Por uma relação aqui extensiva aqui, né? A quarta propriedade é, considerando que A é igual a B, ou seja, esses dois conjuntos são iguais, eu tenho se somente se, ou seja, uma implicação dupla aqui, né? A direita e a esquerda, que tanto A está contido em B, ou A é subconjunto de B, quanto B é subconjunto de A. Então, essas duas propriedades são válidas, uma vez que os conjuntos são iguais e vice-versa, né? Considerando essas duas propriedades, os conjuntos A e B são iguais. E, por fim, listando as propriedades de subconjuntos, se eu tenho um conjunto A e ele está contido em B, e A é diferente de B, então eu vou dizer que A é subconjunto próprio de B. Tá? É a notação que a gente tinha definido para subconjuntos próprios. Muito bem, uma forma de explicitar conjuntos, né, de ilustrar conjuntos, são através dos diagramas de Venn, que é uma forma gráfica de ilustrar os conjuntos e ilustrar principalmente as relações entre esses conjuntos. Essa representação gráfica, né, que a gente vai ilustrar aqui, ela é interessante porque ela permite colocar algumas relações entre os conjuntos de forma gráfica, né? A gente consegue visualmente observar essas relações. Então, vamos colocar os exemplos aqui considerados. Eu vou assumir 4 conjuntos aqui, A com os elementos ABC, B com os elementos BC, C com os elementos Bzinho, Czinho, Dzinho, D com os elementos Ezinho e F. Então, algumas relações entre esses conjuntos mostradas no diagrama de Venn. O diagrama de Venn ele é uma representação gráfica aqui que vai mostrar aqui os conjuntos e a relação entre eles. Nesse caso aqui, ó, quando eu tenho que um conjunto graficamente está dentro de outro, né? Nesse caso, o conjunto B está dentro do A, eu vou dizer que o B é subconjunto de A, né? E é o que acontece aqui entre os dois conjuntos, Bzinho, Czinho, todos os elementos estão contidos em A aqui, ó, ou pertencem a A. Portanto, o B está contido em A. E nesse caso aqui eu posso dizer também que B é subconjunto próprio de A, porque os dois não são iguais. Uma outra ilustração aqui é a relação entre A e C, né, usando o diagrama de Venn. Nesse caso aqui, os dois conjuntos, como eles não são subconjuntos um do outro, né? Eu ilustro aqui de uma forma que A e C não está contido, né, um no outro, ou seja, não está dentro
da parte gráfica definida pelo conjunto aqui. Nesse caso, então, A não está ou não é subconjunto de C e nem C é subconjunto de A, que é o que acontece aqui, ó. Eu tenho, embora eu tenha elementos em comum, B e C aqui, entre os dois conjuntos, mas eu tenho D, que não pertence a A, e naturalmente A, que não pertence ao conjunto C. Uma outra forma aqui, né, ou uma outra situação possível que aparece entre D e C é quando os conjuntos eles não têm elementos em comum, né? Portanto, eu posso dizer aqui que C não é subconjunto de D também, da mesma forma, e nem D é subconjunto de C, né? E aqui, diferente do primeiro caso, né? Nesse caso, os dois conjuntos nem têm elementos em comum, né? Que definiria, pelo menos, uma condição mínima, primária, não suficiente para que eles sejam subconjuntos. Não é o caso aqui. Você veja que na ilustração gráfica, os dois conjuntos aparecem separados aqui, ó, né? Ou seja, eles não têm graficamente, nenhum dos dois está contido no outro. E além disso, né, como eles não têm elementos em comum, eles estão, inclusive, desenhados de maneira fora, né, da região do outro. Os conjuntos numéricos também têm essa possibilidade de ser representados usando o diagrama de Venn, né? A saber que os conjuntos naturais, os inteiros racionais, reais e complexos, que pode ser descrita com essa relação aqui. Então, os naturais contidos no conjunto dos inteiros, que estão contidos no conjunto dos racionais, que estão contidos no conjunto dos reais, que estão contidos no conjunto dos complexos. Muito bem. Vamos ver algumas operações agora que a gente pode trabalhar em conjuntos, né? Ou a álgebra, né, associada a conjuntos. A primeira delas, e talvez uma operação muito elementar, é a operação de união. Tá? A simbologia vai ser dada por A, U, B, união B. Então, quando eu tenho essa simbologia, eu tô dizendo que eu estou fazendo a operação de união entre A e B. E ela é definida da seguinte forma. A operação entre dois conjuntos, né, nesse caso a operação de união, o resultante vai ser um conjunto, um terceiro conjunto. E todos os elementos de A unido B serão x, tal que x pertença a A, ou seja elemento de A, ou x seja elemento de B. Esse ou aqui, ele é um ou inclusivo, ou seja, o x pode pertencer somente a A, ele pode pertencer somente a B e ele pode pertencer aos dois. E esse x vai figurar no conjunto A união B. Do ponto de vista do diagrama de Venn, a simbologia seria essa, né, a forma de denotar aqui, nesse caso, considerando que existem elementos em comum entre A e B. Então, a forma de colorir vai ser preencher aqui, ó, toda a parte região gráfica em A e em B aqui. Perceba que eu tenho elementos de A, né? Eu tenho elementos que estão em B, somente em B, e tenho elementos que estão nos dois aqui, que se figurariam nessa parte em comum entre os dois conjuntos. Vamos ilustrar um exemplo simples aqui, é se eu considerar o conjunto A com Azinho, Bzinho, Czinho, e o conjunto B com Bzinho, Czinho, Dzinho. A união entre os dois conjuntos a resultante, né, vai ser A, B, C, D, onde os elementos aqui todos, eles são ou são pertencentes a A, como é o caso de A somente, né, somente a A, ou pertencentes a A ou B, né, é o caso de B e de C, ou pertencentes somente a D, que é o caso, desculpa, a B, que é o caso de Dzinho aqui. Da mesma forma, a gente pode utilizar aqui, considerando o conjunto dos inteiros e dos naturais, que a união dos naturais com os inteiros vai ser o conjunto dos inteiros, né? Em termos de
da operação união entre esses dois conjuntos numéricos. Uma segunda operação muito utilizada é a operação de interseção, tá? A notação vai ser esse A, na verdade, dados os dois conjuntos A e B, a interseção é esse U invertido aqui, ó. Então, eu vou ter A interseção B. E quais são os elementos que figuram nesse conjunto, que também a interseção de dois conjuntos resulta num conjunto? Neste caso, eu terei que o x pertence a interseção B, né, dado que ou x pertença a A e x pertence a B. Então, ao contrário da primeira situação, aqui eu preciso da qualidade ou da regra de pertinência aqui, que x pertença aos dois conjuntos simultaneamente. Em termos de notação do diagrama de Venn, né, para expressar o conjunto interseção, eu vejo a parte que está em comum, né, a região que está em comum entre os dois conjuntos, nesse caso, essa parte em amarelo. Lembrando o seguinte, não necessariamente essa parte possa existir. Se a interseção entre dois conjuntos é um conjunto vazio, ou seja, não existe elementos neste conjunto interseção, a gente diz, né, usa que esses dois, usa a notação, né, a forma de chamá-los de conjuntos que são disjuntos, tá? A e B, nesse caso, seriam disjuntos. Vamos ver alguns exemplos, né? Se a gente considerar os mesmos conjuntos A e B que a gente considerou anteriormente, a interseção entre A e B é o conjunto com os elementos Bzinho e Czinho, porque esses dois elementos aqui estão simultaneamente em A e B, né? B e C estão aqui em conjunto A, e B e C, Bzinho e Czinho, estão no conjunto B, Bzinho e Czinho aqui. Assim como se eu fizesse a mesma operação anterior com os mesmos operandos, a operação de interseção, considerando os inteiros e os naturais, a interseção dos naturais com os inteiros, neste caso aqui vai ser o conjunto dos naturais. Uma outra operação, e aqui na verdade ela é uma operação que trabalha só com um operando, né? É a operação de complemento, tá? Ou complementar. A notação, né, para essa operação vai ser a barrinha aqui, ou o ACzinho, tá? O que vai ser mais utilizado por mim é o A barra aqui, mas essa notação é utilizada em alguns livros. Eu vou ter que, esse conjunto ele vai ser identificado como, né? Quais são os elementos desse conjunto? Eu vou supor um conjunto A aqui, e eu vou dizer que para pertencer ao A complementar, né? O meu x pertencer a esse conjunto A complementar, ele vai ter que pertencer ao conjunto universo, ou seja, todos os elementos em estudo vão pertencer ao conjunto universo, só que, além disso, ele não vai poder estar em A. Então, ele é justamente os elementos que estão no universo, mas não estão em A. Por isso que ele é chamado de conjunto complementar. Em termos do diagrama de Venn, a gente pode ilustrar aqui, supondo um conjunto A, aqui, ó, toda a zona amarela aqui, ó, que está no conjunto universo, né, destacado no quadrado, ela é identificada com o conjunto A complementar, porque são elementos fora do conjunto A, né, que não pertencem ao conjunto A e que, ao mesmo tempo, pertencem ao conjunto universo. Que é quase uma redundância, né, mas é só para enfatizar. Um exemplo, vamos considerar o conjunto de alguns algarismos aqui, ó, como sendo o nosso conjunto de universo em questão, em referência. Né, os algarismos de 0 até 9 aí. Se eu considerar o conjunto A como sendo o conjunto 1, 3, 7, 9, o conjunto A complementar vai ser todos os elementos que estão no universo, mas não estão em A. Nesse caso, vão ser o 0, o 2, o 4, o 5, o 6 e o 8. São elementos que estão no universo, mas não estão em A. Um outro exemplo é se eu considerar que B, o conjunto B é composto todos os elementos X par, né? Naturalmente o B complementar vai ser todos os elementos da natureza X ímpar. Aqui considerando, claro, o conjuntos naturais, tá? Como
o conjunto universo aqui de referência. Bem, algumas operações generalizadas da união e da interseção que são, podem aparecer em termos de notação, de livros, né? E aqui a analogia dessas operações são análogas ao somatório. O somatório, ou a soma de dois números, pode ser generalizado por uma operação chamada somatório, que vai somar vários números. Neste caso aqui, essas operações generalizadas de união e interseção vão fazer união e interseção entre vários conjuntos. Então, eu vou supor aqui um conjunto de conjuntos, nesse caso aqui, ó, identificado por C, conjunto A1, A2 até AN. Veja que agora é um conjunto de conjuntos. Cada A aqui é um conjunto, identificado por aí, tá? Eu vou ter que a união, eu posso fazer a união de todos esses conjuntos. Então, a união de A1 com A2, com A3, até a N. Isso pode ser simplificado em termos de notação por uma união generalizada, onde eu tomo a união de todos os conjuntos AI, tal que I pertença a esse conjunto de índices aqui, 1, 2, 3, até N aqui, que são justamente os índices do nosso conjunto. De maneira análoga, eu posso ter a operação de interseção aqui também de maneira generalizada. Eu poderia estar trabalhando com a interseção entre todos esses conjuntos, né? E de forma a simplificar a notação, eu vou usar essa forma aqui com a interseção de todos os conjuntos AI, da forma que I pertença, né, a esse universo de indexação aqui. Então, para todos os valores de I dentro desse conjunto aqui, eu vou fazer a interseção entre esses conjuntos. Bem, algumas operações adicionais, tá? Por que elas são, eu estou considerando aqui como operações adicionais? Porque elas, na verdade, podem ser descritas como as operações elementares de união, de interseção e do complementar. Vamos ver a primeira, que é a diferença entre dois conjuntos. Então, a simbologia é A menos B, ou esse A barra B aqui, ó. E ela é equivalente, na verdade, a A união com B complementar, tá? Em termos do diagrama de Venn, a notação, né, a forma de apresentar aqui, ó, como é A, então eu vou pegar o conjunto A, interseção com B complementar. B complementar é tudo que está fora de B. Portanto, a resultante que a gente vai ter aqui é essa região em amarelo aqui, em termos do diagrama de Venn. A diferença é uma operação adicional, claramente porque ela pode ser descrita usando as operações elementares, né, que eu considerei como a união, a interseção e o complementar. De maneira análoga, a diferença simétrica, né, cuja simbologia é esse mais aqui, ó, com um círculo, né, em volta. Então, a diferença simétrica para B, ela vai ser igual a A interseção com B complementar, união com B interseção com A complementar. Novamente, ela é uma operação adicional, porque, na verdade, ela pode ser descrita em função das operações elementares. Em termos de notação visual do diagrama de Venn, o resultado dessa operação é o seguinte: supondo A e B conjuntos, né? Então, a diferença simétrica é todos os elementos que estão em A, né? E não estão em A e estão em B, ou melhor dizendo, A união B, desconsiderando a interseção dos elementos, nesse caso dos conjuntos, que é essa região em branquinho aqui, ó. Essa operação é descrita exatamente por essa imagem aqui, né, do diagrama de Venn, que ilustra o resultado dessa operação, é descrita por essa operação, considerando a interseção aqui e a união entre os conjuntos. Bem, existem algumas propriedades na aplicação de operações entre conjuntos. E aqui eu estou listando algumas delas, né? Algumas são análogas a operações ou propriedades que a gente vê entre números, né? Mas é muito importante a gente frisar aqui
que, né, são operações próprias a conjuntos, né? Não tem nada a ver com números, mas algumas propriedades são comuns a operações que a gente aplica em número. Então, vamos verificar elas, né? A primeira é a idempotência, que na verdade diz o seguinte: se eu fizer a união de um conjunto com ele mesmo, o resultado é o próprio conjunto. Idem se eu operar a interseção de um conjunto com ele mesmo, também eu vou ter o mesmo conjunto. A associatividade é uma vez que eu tenho as mesmas operações envolvidas, nesse caso A união B união C, eu posso realizar a operação, a ordem das operações aqui, posso realizar da forma como eu bem quiser. Nesse caso eu posso unir A com B primeiro e depois unir com C, ou fazer a união de B com C e depois com A. Idem a operação interseção. A associatividade é só válida quando eu tenho as mesmas operações envolvidas na expressão. A comutatividade. Comutatividade diz que a ordem, na verdade, dos operandos aqui também não vai importar no resultado do conjunto obtido. Então, A união B é igual a B união A, e A interseção B também é igual a B interseção A. Então, eu posso comutar, posso mudar a ordem dos elementos. A distributividade. Essa é uma operação que cabe uma atenção especial, tá? A distributividade aqui, ela diz o seguinte: se eu tenho A união com B interseção C, veja que o B interseção C está entre parênteses, portanto, essa é a operação prioritária aqui. Eu posso distribuir a união entre os dois operandos, aqui dentro do parênteses, considerando interseção. Então, eu vou ter A união B, interseção A união C. Então, estou distribuindo. É análogo a propriedades distributivas em operandos como a multiplicação, por exemplo. Quando eu tenho multiplicação e soma envolvidas. Da mesma, e aqui de forma trocada, né, eu posso ter A interseção B união C. Veja que agora eu troquei, né, ao invés de ser uma união, agora é uma interseção aqui, ó. Então eu vou ter A interseção B, que é a primeira expressão, união A interseção C, que é a segunda expressão. Algumas identidades envolvendo o conjunto vazio e o universo. Se eu tenho a interseção de um conjunto qualquer com vazio, é sempre vazio. A interseção de um conjunto qualquer com o universo é sempre esse conjunto qualquer, conjunto A. A união de um conjunto qualquer com o conjunto vazio sempre vai ser o A. E a união de um conjunto qualquer com o universo sempre vai ser o conjunto universo. Propriedade de involução, que seria a aplicação duas vezes do complementar. Então, o complemento de um complemento de um conjunto é o próprio conjunto. E algumas envolvendo complementares, né? Eu tenho que o complemento do vazio é o universo, idem o complemento do universo é o conjunto vazio. E se eu tomar A complementar unido com A, eu vou ter como resultado o conjunto universo. E se eu tomar A complementar interseção com A, eu vou ter o conjunto vazio como resultado. Aqui cabe uma propriedade que a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção, que é as leis de De Morgan, tá? A gente não vai demonstrar aqui o resultado, né, mas eu vou ilustrar, a gente vai ilustrar graficamente o resultado através do diagrama de Venn. O que essa propriedade diz? Ela diz o seguinte, que o complemento da interseção de um conjunto é a união dos seus complementos. Ou, né, eu tenho também que o complemento da união de dois conjuntos é a interseção dos seus complementos. Como que eu ilustro isso? Eu vou mostrar só esse primeiro caso, o segundo caso pode ser mostrado analogamente. Vamos considerar aqui, ó, o diagrama de Venn com o conjunto inverso obtido aqui. E eu vou mostrar, a gente vai mostrar aqui esse primeiro conjunto. Então, vou supor o conjunto A, tá? Vou supor o conjunto B aqui. Aqui a gente vai admitir que eles não são disjuntos, eles têm uma parte que tem uma interseção comum. O que eu estou dizendo aqui, ó, é que eu quero o A interseção B, ó, no diagrama de Venn, ele está aqui nessa região de destaque em amarelinho. Ó, né? Então, é esse primeiro operando aqui, ó, que está aqui dentro.
Mas eu quero é o complementar dele, o complemento dele. O complemento é tudo que está no universo, mas não está nessa região em amarelo. Portanto, essa é a região em azul aqui destacada. Esse é o conjunto, né, A, o complemento de A interseção B. Perceba que tem uma precedência. Primeiro A interseção B, depois o complemento. Agora eu vou mostrar o lado esquerdo aqui, ó, tá? Desculpa, o lado direito da expressão. Então, eu tenho aqui que é o conjunto A, naturalmente, eu vou ter o A complementar, que é essa região em vermelho aqui, ó. Por quê? Porque o A complementar é o que eu estou envolvendo no operando. Eu vou ter o conjunto B aqui destacado. E o B complementar é tudo que não está em B. Portanto, é tudo que está no universo e não está em B. Essa região em verde aqui, ó, toda essa região em verde colorida, vai ser o B complementar. Perceba que o a união dos dois aqui, ó, vai pegar tudo que é verde ou vermelho, né? Tudo que está colorido de verde, ou está colorido de vermelho, ou está colorido dos dois, que é justamente essa região em azul em destaque. Perceba que essa região em azul, toda ela aqui, ó, considerando aqui, ó, ela é exatamente igual a essa região aqui. Portanto, a gente ilustra, a gente não está demonstrando, tá? A gente está ilustrando a igualdade desses dois termos. Essa analogia pode ser feita da mesma forma, considerando o segundo item aqui. Muito bem, eu posso fazer algumas classificações, né, dos conjuntos aqui, ó, para fins práticos. A gente vai ilustrar aqui algumas classificações em termos dos conjuntos serem enumeráveis ou serem finitos, né? Enumeráveis ou não enumeráveis e finitos e infinitos. Então, eu vou propor aqui esse quadrinho aqui, onde a gente vai classificar os conjuntos. Na verdade, eu vou colocar aqui exemplos de conjuntos e a gente vai identificar aqui, ó. Então, por exemplo, eu posso ter um conjunto que é numerável e limitado. Um conjunto que é numerável é um conjunto que eu posso contar, na verdade, eu posso indexar os elementos de maneira dos naturais, né? Eu posso contar 1, 2, 3, 4. Eles são que eu posso associar índices a esses elementos. Limitado, nesse caso, você percebe que o conjunto aqui ele não tem infinitos elementos. A contagem não se propaga. Um exemplo de um conjunto que é não enumerável e também é limitado seria um segmento de reta, aqui nesse caso aqui um intervalo. Nesse caso variando de 0 até 1. Por que ele é não enumerável? Porque aqui eu não consigo enumerar, porque para cada intervalo que eu tenho, para cada dois pontos que eu estabeleci aqui, sempre eu vou ter um ponto intermediário. E isso vai impossibilitar uma contagem, né? Ou uma indexação dos elementos desse conjunto. Um conjunto enumerável que é ilimitado seria o conjunto dos inteiros, né? Perceba que ele é enumerável no sentido que eu posso associar índices a cada um dos elementos, né? Só que, nesse caso, ele é ilimitado ou ele é infinito, porque eu tenho naturalmente infinitos elementos no conjunto dos inteiros, embora ele possa ser enumerado cada um dos elementos. O conjunto dos reais, ele é um conjunto ilimitado ou infinito e não enumerável. Aqui eu não consigo nem contar os elementos, né? Contar no sentido de associar índices aos elementos, e muito menos ele não está limitado, né, em um determinado segmento de reta, nesse caso aqui, porque o conjunto é infinito. Por que eu estou enfatizando esses conjuntos? Porque eu vou tomar em destaque aqui, ó, esses conjuntos que são finitos e enumeráveis, tá? E eles serão de particular interesse para a gente em algumas aplicações ao longo do desenrolar do curso de probabilidade. Então, aqui a gente tem alguns problemas que a gente está interessado em resolver. Naturalmente, esses problemas são problemas de contagem, tá? Ou seja, muitas vezes eu quero descobrir quantos elementos têm esses conjuntos que têm característica de serem enumeráveis e limitados, naturalmente. Bem, problema de contagem. O que é contagem, né? Contagem, né, ou cardinalidade, é simplesmente dizer o seguinte: qual é o número de elementos que um conjunto
tem, né, que ele possui. Por isso, a aplicação em situações onde conjuntos são enumeráveis e são finitos. A notação também, né, utilizada é a cardinalidade, é esse símbolo, né, esse jogo da velha, essa cerquilha aqui. Bem, eu tenho uma relação geral que diz o seguinte: quando eu tenho dois conjuntos A e B, tá, a cardinalidade de A unido B vai ser igual à cardinalidade de A, ou seja, o número de elementos envolvidos em A, mais o número de elementos envolvidos em B. Opa, se eu somei os elementos de A com o número de elementos em B, eu posso ter, né, claro, admitindo que eles têm elementos em comum, eu estou automaticamente somando duas vezes os elementos que estão na interseção, né? Eles são contados duas vezes. Portanto, eu tenho que tirar uma dessas partes para a conta ficar correta. Então, eu tenho que remover a interseção B. Como resultado final, eu tenho que A união B, olha, melhor dizendo, a cardinalidade de A união B é igual à cardinalidade de A mais a cardinalidade de B, né? Ou os elementos, o número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos que está na interseção de A e B. Como consequência, se eu tenho conjuntos disjuntos, essa parte aqui, ó, né, não tem elementos, portanto, o número de elementos é zero, e aí sobra só que a cardinalidade de A união B vai ser a cardinalidade de A mais a cardinalidade de B. Vamos ver algum exemplo, tá? Vamos supor o seguinte: dentro dos estudantes de uma escola, então eu vou imaginar alguns estudantes, né, em uma escola qualquer. Eu vou ter que 65 cursam um curso chamado M1, Matemática 1, 45 cursam Matemática 2, eu sei que cursam, e 20 cursam simultaneamente Matemática 1 e Matemática 2. A minha pergunta é o seguinte: quantos estudantes cursam Matemática 1 ou Matemática 2? Ou seja, estão envolvidos ou com uma disciplina, ou com uma disciplina, ou com a outra, ou com as duas simultaneamente. Ou seja, na verdade, o que eu quero é a contagem dos elementos dos estudantes que estão na união desses dois conjuntos. Portanto, admitindo que eu tenho que a cardinalidade de M1 é 65, a cardinalidade de M2 é 45, né, o número de elementos, e os estudantes que estão nos dois cursos simultaneamente é 20. Eu tenho todas as informações, né, para obter a solução. Se eu tenho que a cardinalidade da união de M1 com M2 vai ser a cardinalidade de M1 mais a cardinalidade de M2 menos a cardinalidade da interseção. Aplicando os valores aqui, né, 65 mais 45 menos 20, eu vou ter como resultado que eu tenho 90 estudantes que estão estudando ou Matemática 1 ou Matemática 2. Muito bem. Vamos fazer agora a definição de classes, partes e partições. A primeira definição que a gente vai considerar aqui é classe, tá? Então, o que é uma classe? Classe vai ser o conjunto de alguns subconjuntos de um conjunto específico. Aqui pode parecer meio complexo, mas vamos tomar aqui, ó. Vamos tomar como exemplo, para ilustrar a definição, que o nosso conjunto específico seja o conjunto dos inteiros, tá? Esse é o nosso conjunto de referência, né? Até porque é dele que são extraídos os subconjuntos. Para eu ter uma classe, eu vou ter que pegar alguns subconjuntos e organizá-los em um conjunto qualquer. Então, vou propor esse conjunto C aqui, ó, como sendo esse conjunto dos subconjuntos de interesse. Nesse caso aqui, eu considerei os subconjuntos como os subconjuntos contendo elementos da forma x e x mais 1. Tá? Obviamente, eu estou considerando aqui que o x, todos os elementos vão pertencer ao conjunto dos inteiros. Perceba que esse conjunto x da forma x, x mais 1, ele é sempre subconjunto do conjunto específico, nesse caso aqui o conjunto dos inteiros.
sempre eles estão contidos em Z, tá? E aqui eu tenho um conjunto de conjuntos dessa forma. Esses elementos são subsequentes, né? Então é o conjunto de elementos subsequentes. E aqui eu poderia definir isso aqui como uma classe. Bem, a definição de partes já é um pouquinho mais ampla. Eu vou tomar como o conjunto de todos os subconjuntos, não só alguns agora, de um subconjunto, de um conjunto específico. Novamente ilustrando um exemplo, eu vou ter que o conjunto de referência que a gente vai considerar aqui, o específico, vai ser o conjunto Azinho, ou o conjunto A, que vai ter dois elementos só, 1 e 2. Só que agora eu quero o conjunto de todos os subconjuntos. Eu quero todos os subconjuntos de A. Vou tomar todos os subconjuntos de A. A notação para o conjunto das partes, né, também denotado como conjunto das partes, ou partes de A, é esse PA aqui, ou também aparece como conjunto potência, também é a referência. Então, aqui eu tenho explicitado o conjunto. Aqui eu vou colocar todos os subconjuntos de A, que são esses aqui, ó. O conjunto vazio, conjunto contendo o elemento 1, conjunto contendo o elemento 2, e o conjunto contendo o elemento 1 e 2, que é o próprio A. Todos esses conjuntos aqui são subconjuntos de A, portanto, eles estão nas partes de A. Perceba que A gente está considerando aqui essa situação onde A é finito enumerável, ou seja, o número de elementos aqui é enumerável, né, e tem um conjunto finito de elementos. Mas eu posso ter conjuntos, a aplicação do conjunto das partes, a conjuntos que são não enumeráveis e infinitos. Por exemplo, conjuntos reais, eu posso tomar aqui as partes de A, né, definir as partes de A como sendo todos os intervalos definidos por x, y, da forma xy, que pertençam naturalmente a conjuntos reais, x e y, respectivamente, e sua álgebra. Sua álgebra, na verdade, é as operações entre esses intervalos, que são subconjuntos dos reais. Aqui eu vou ter definido aqui o conjunto das partes associadas aos reais. E esse é um caso onde os reais, o nosso conjunto de referência, seria um conjunto infinito, não enumerável. Por fim, a gente vai fazer a definição aqui de partição, tá? A partição, ela é definida da seguinte forma. Eu vou tomar um conjunto específico A aqui, ó, tá? E aí eu vou pegar esse A e quebrar ele em subconjuntos, da forma que esses subconjuntos, definidos como AI, eles vão ser não vazios, claro. E eu vou pegar esses subconjuntos aqui, né, e vou naturalmente organizá-los num conjunto maior. Só que esses subconjuntos A, eles têm que respeitar uma regrinha, além de não serem vazios. Eles têm que, né, obedecer a regra que a interseção entre todos eles, né, ou melhor dizendo, se eu pegar dois deles quaisquer, a interseção deles é vazia, para todo I diferente de J, naturalmente. E a união de todos eles, para todo I, vai ser o próprio conjunto A. Ou seja, se eu unir todos eles, eu vou obter o conjunto A. E se eu fizer a interseção deles, sejam eles diferentes, 2A2, eu vou tomar como resultado vazio. Vamos ilustrar alguns exemplos, tá? Vamos supor o conjunto A nosso como conjunto contendo os elementos 1, 2 e 3. Vamos pegar um conjunto, uma partição possível de A. Nesse caso, eu posso pegar o 1 e o 2 e 3. Perceba que esses dois subconjuntos aqui, eles são disjuntos, né? Naturalmente, a interseção deles é vazia. E se eu unir eles, eu vou obter o conjunto A como resultado. Idem para o P2, né, que é uma segunda partição de A. Nesse caso, eu estou pegando os elementos isoladamente, né? Conjunto com o elemento 1, conjunto com o elemento 2, conjunto com o elemento 3. Eles são disjuntos, portanto, não tem interseção entre eles. E se eu unir eles, eu vou ter como resultado o conjunto A. Idem para o P3, que seria o 1, 3, né, e o conjunto contendo o elemento 2. Naturalmente, são disjuntos também, a interseção deles é vazia, e a união dos dois vai dar o conjunto A.
Bem, conjuntos reais eu também posso fazer partições da forma de várias formas diferentes. A gente vai ilustrar uma delas. Eu poderia considerar o P1 aqui como sendo os valores é, maiores que zero, né? X maior que zero e x menor ou igual a zero, tá? Tal que x pertence aos reais. Percebo que são dois subconjuntos dos reais, que são disjuntos, e que se uni-los eu vou obter o conjunto dos reais. Então é uma partição possível dos reais. E eu posso pegar um 2D aqui, né, também, só para ilustrar, no caso, mais numa notação próxima ao diagrama de Venn, eu posso pegar e quebrar esse 2D, né, que ilustra o conjunto A, em vários pedaços, né, aqui, ó, em várias, uma partição de A, né, é quebrar ele, como se fosse um quebra-cabeça mesmo, né, em várias partes. E eu posso fazer de diferentes formas, gerando diferentes partições, respeitando a regra de que a interseção das áreas das regiões aqui é vazia, né? Não existe nenhuma área em comum entre esses conjuntos definidos em cada região, e a união da totalidade dos conjuntos dá o conjunto A. Análogo a um quebra-cabeça, se a gente tomar como uma ilustração prática. Algumas observações finais, ok? Primeiro, o que a gente está apresentando aqui é uma visão extremamente superficial. A gente está vendo rapidamente alguns conceitos que são elementares de conjuntos e que podem ser aprofundados, aliás, devem, né? É a recomendação sempre de aprofundar os conceitos que são apresentados, que aqui são meros lembretes, né? Uma organização de estudos. A teoria de conjuntos ela vai ser muito importante porque ela é a base para a construção de probabilidade. A gente vai ver que o elemento-chave que está envolvido na construção de teoria de probabilidade, em particular das funções de probabilidade, são conjuntos. Alguns destaques, né? Por exemplo, a definição de partes, né? A gente vai ver que está muito associada à definição de eventos, que a gente vai ver quando for falar em probabilidades. A parte de enumeração, a gente vai ver muito, especialmente quando for tratar de princípios de contagem, envolvendo toda a parte de combinatória. Então, muitas das propriedades de conjuntos, de contagem de elementos em conjuntos, vai ser utilizada. Assim como as operações também vão ser elementos-chave na construção da teoria das probabilidades, as operações entre conjuntos, porque elas vão permitir a manipulação, né, ou a operação ou a álgebra entre eventos. Bem, com isso a gente termina essa nossa videoaula e eu vejo vocês numa próxima.